Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Netflix, chamado Romã J. Israel. É, esse filme tem uma história assim. Esse menino, o principal, é interpretado pelo o Denzel Washington. Esse cara, ele é ranzinza, ele é um tipo meio lambão, veste umas roupas estranhas, uns ternos muito antigos. Ele gosta muito de música. Ele mora num apartamento sozinho há muito tempo. Ele, entre a carreira e casamento, ele preferiu ser advogado. Ele não quis se casar. Ele trabalha numa empresa, um escritório de advocacia, há 36 anos. E ele faz o serviço burocrático, aquele de digitação. Ele monta os processos e o amigo dele, que eles são sócios, vai defender lá naquela hora ali de júri, aquela coisa, é o amigo que vai. Logo ali no início do filme, a gente percebe que quando ele chega no escritório, é, já tem um outro carinha lá. Quem é esse carinha? É um cara novo, rico, também advogado, branco, é, que durante esse processo todo, ele, como ele é bem sucedido, ele tem mais de 60 advogados que trabalham para ele tem um monte de escritórios. E por que ele está ali? Porque o sócio do Denzel, ele teve um derrame ou um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Quando eles trabalhavam, aquele que estava saudável, esse que teve o problema de saúde, ele pegava serviço desse almofadinha, um cara ricaço. Quer dizer, todo processo que caía na mão dele, que era um caso perdido, que ia dar pouco dinheiro, aqueles casinhos mais ruins, ele passava para esse cara nesse escritório, aonde trabalha o Denzel, que é o Roman. Acontece que esse cara teve esse problema de saúde. A firma dele, a empresa dele ali, o escritório dele, aonde trabalha o Denzel, trabalhava muito como caso de caridade, sabe aquele, olha, bem baratinho, eu parecia um pobre coitado, ele pegava, enfim, eles não tinham lucro, eles trabalhavam para pagar o dia a dia. E ele tinha deixado, se algum dia acontecesse alguma coisa com ele, era para passar o escritório para esse carinha que estava ali na hora que o Denzel chega. Ali ele fica sabendo da doença do cara, ele fica sabendo que vai fechar o escritório porque eles estão falidos. Mas antes disso, quando ele chega de manhã lá no serviço, ele ficou sabendo da doença do sócio dele e, como ele era de serviço burocrático, ele foi obrigado a ir defender, fazer aquela parte que o outro fazia. E ele foi. Chegando lá, é muita burocracia. Você tem que passar por um cara branco, aonde passa pelo o scanner e ele já começa a ter problema. Ele é irônico, ele leva tudo a pau e ferro. Ele tem uma mulher que fala, guarda os celulares, não sei o quê, para poder entrar ali no... Ah, eu esqueci o nome desse negócio. Aonde tem o júri? E ele já provoca ela também, pergunta onde que é a sessão que está acontecendo dos brancos. Então ele tem um humor, sabe, ácido. Ele entrando lá,
E chegando lá, ele vai direto na pessoa que é advogada, e essa pessoa, ela trabalha só no caso de fazer acordo. Olha, vamos fazer um acordo assim, você pega tantos anos de cadeia e faz isso, faz aquilo, e ele é contra. Ele, inclusive, ele carrega uma pasta, e dentro dessa pasta, ele tem um projeto. Ele sempre está trabalhando e pesquisando e fazendo um projeto. Que projeto é esse que ele gostaria de ser lançado? Era que adquirisse essa nova maneira de tratar as pessoas, de igualdade, o preto, o negro ter o mesmo valor do branco, o pobre e o rico perante a lei deveria ser exatamente iguais, ser tratado iguais, que não pegasse propina, que não fizesse isso. Então ele estava trabalhando esse projeto. Acontece que ele, lá na hora que ele estava ali, ele desacatou o juiz que estava ali presente e ele foi atuado uma multa muito alta. E como a firma estava falindo e esse cara já tinha deixado encargo para esse outro advogado, enfim, ele ficou sabendo que ele estava desempregado. E o que que ele faz? E ele tem um jeito específico de andar, ele é cheio de mania, ele tem um cabelo afro assim para cima. Enfim, tudo que ele faz, ele quer ser politicamente correto. E, como eu já falei, ele perdeu o serviço, ele ficou desempregado, ele vai dar uma palestra, ele cria problema com as pessoas que estão ouvindo a palestra, porque ele é muito radical. Ele quer que as coisas encaminhem exatamente como ele acha que deve ser. E por isso ele paga muito caro. E sempre ele vai nos presídios para defender as pessoas que estão ali. Eu esqueci de dizer que ele acabou arrumando o serviço com esse carinha almofadinha, ricaço, e ele foi trabalhar lá. Lá ele continua com esse humor dele ácido, ele maltrata as pessoas, ele é extremamente correto, intransigente, enfim. Nessa ida nas penitenciárias para poder ouvir os presos, ele descobre que tem um carinha lá que está preso, acusado de um crime que ele não cometeu. Houve um assassinato. Acontece que esse cara que está preso sabe aonde está o cara que atirou e contou para ele que esse cara estava em tal lugar. Aí ele lê num jornal que eles estão oferecendo US$ 100.000 para a pessoa que mostrar o esconderijo desse cara, desse bandido que deu os tiros e matou pessoas. E não, a gente fica bobo de ver a atitude dele. De repente, aquele cara que era contra tudo isso, receber propina, papapá, e bandido tem que ser preso, e independente da cor, sexo e raça, essa coisa toda, ele sabe o que ele fez? Ele entra em contato com aquela empresa que está oferecendo US$ 100.000, porque ele sabia onde estava o bandido. Ele liga para eles, marca um lugar onde deixar os US$ 100.000 e ele entrega o lugar onde está esse bandido escondido. E ele pega os 100.000. Nessa hora que ele tem dinheiro na mão, ele começa a comprar roupas bonitas, ele com sapatos, arruma o cabelo e ele quer mudar para um apartamento chique, ele muda completamente. E ele guarda esse dinheiro que ele pegou de entregar lá ao outro, ele guarda dentro de uma mochila. Um dia, aquele carinha almofadinha, todo ricaço, convida ele para eles ir no presídio, numa penitenciária, para defender um cara, que o caso era difícil. E quando eles estavam indo, o patrão dele disse para ele quem era o cara. Ele fica gelado, porque era o cara que ele havia entregado. Ele entregou o cara para receber a recompensa. E ele vai.
os dois advogados, ele e o patrão, fica junto conversando com o cara. Até então, aquele cara que tá ali na frente, aquele assassino que ele entregou, fica calado. Mas quando o patrão dele sai, o cara fala: eu sei quem é você, você me entregou, eu sei que foi você e você recebeu a recompensa. E ele falou: ai, guarda, guarda, abre aqui, eu quero sair daqui. E o cara, extremamente nervoso, explicou para ele, falou: sabe por que eu sei? Aquele cara que estava aqui e morreu aqui no presídio, ele contou para um amigo dele de cela aonde eu estava e para quem ele tinha contado. A única pessoa que sabia aonde eu estava era o advogado dele, que no caso era ele. Então ele se viu na maior saia justa. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele que lutou e pelejou anos para que tudo fosse igual, para que tudo funcionasse da melhor maneira, que ninguém pegasse dinheiro por fora, que ninguém fizesse o que ele havia feito. Ele chegando no apartamento antigo dele, ele ainda não tinha mudado para o novo, ele pegou aquele dinheiro, colocou numa caixa, pegou as roupas, aquelas coisas, tudo que ele havia comprado. E ele, no início do filme, tem uma pessoa redigindo sobre ele mesmo, falando que era para caçar o direito dele na OAB, que todo o direito dele viver e tá. Aí a gente entende por que que ele estava digitando essa petição. Acontece que ele sai, logo sai o boato que ele havia pegado a recompensa, porque aquele bandido contou para todo mundo, e ele já tinha feito essa petição dizendo que era para caçar os direitos dele, que ele era isso, que ele era aquilo. Enfim, aquele menino que deu o serviço para ele, que eu estou chamando de almofadinha, na verdade não era. Era um cara bom e gostava dele, achava ele inteligente, achava ele muito capaz, achava ele um cara que poderia ir longe. Então esse menino sai procurando por ele. Ele encontra e fala para ele que você vai fazer, aonde você vai, porque ele já sabia que ele havia pego a recompensa. Aí ele falou que ele estava indo se entregar. Ele fala: eu te levo, eu vou com você. Ele fala: não, não precisa, eu vou fazer tudo sozinho. E vai. Nessa hora aparece um cara seguindo ele. E o menino, que é o chefe dele, patrão dele, vê que vai um cara atrás dele. E ele corre, mas o trânsito era muito grande e até que ele atravessou, ele perdeu de vista, ele só escutou um tiro. Aquele cara matou o Roman. Por que que ele matou? Porque ele havia pego uma recompensa de uma quadrilha de traficante que não leva recado para casa. Você entrou nesse meio, você tá ralado. Então eles mataram ele. Ele acha aquela pasta que ele sempre carregava, ele sabia o que estava ali, o que ele tinha vontade de fazer. E esse advogado, ele reúne toda aquela papelada dele e o filme termina ele levando aquilo ali para poder colocar em prática. Tudo aquilo que ele deixou, aquilo que ele gostaria que funcionasse, aquele patrão dele colocou em prática. Ele levou para ser aprovado, para poder um dia acontecer exatamente como ele gostaria. É um filme muito bom. O Denzel trabalha divinamente, inclusive eu li que ele foi indicado a vários prêmios, melhor ator de cinema e uma porção de coisas. Porque o papel dele foi impecável. Ele é ranzinza, ele é intransigente? Mas é um excelente papel que o Denzel fez. Então esse era o filme que eu queria deixar para vocês. É muito bom, tá na plataforma da Netflix. No mais, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seus comentários, compartilhe, ative o sininho, que aí você fica sabendo quando tem vídeos novos. Veja meus outros vídeos que estão aí, eu tenho bastante vídeo, dê uma força aí para mim. No mais, muito obrigada, tchau, tchau.